Estamos hoje aqui com o vereador Xandinho. Eu não quero cometer engano, então eu vou passar a palavra para ele, para que ele se auto-apresente. Fale, Xandinho. Boa tarde, Dobeck. Prazer em falar com você. Obrigado pelo convite, em outras oportunidades também. Infelizmente não foi possível, mas hoje a gente está aqui para esse bate-papo, como você costuma dizer, e espero que eu possa esclarecer algumas dúvidas suas, algumas dúvidas da população, e espero que seja produtivo essa nossa conversa. Muito bem. Olha, esta aqui não é uma entrevista, porque numa entrevista sempre sem um entrevistador e um entrevistado. E o entrevistado sempre fica na pior. É uma entrevista de mão dupla, isso é um bate-papo. Não somente eu vou questioná-lo sobre algumas coisas, como eu fico à disposição também para ser questionado, porque eu mexo muito com a Câmara, então eu acho que é razoável que você tenha algum questionamento para mim. Mas, Perfeito. Xandinho, nós vivemos uma época em cada vez a, a situação de meio ambiente fica mais comprometedora. Piedade é um município essencialmente agrícola. E eu já tive notícia que na zona rural nós já temos alguns lavradores que estão sentindo falta d'água. Isto é, os cursos d'água que alimentavam a irrigação deles está reduzido e nós já tivemos situações difíceis no governo de Vicentina em que ela teve que adotar um critério assim que eu achei até meio fora de base de lacrar bombas de irrigação. Isto é, lacrar bomba de irrigação é cortar as pernas da cidade. Agora, como é que você vê essa história de meio ambiente em Piedade? Sodobeck, é um assunto que não é fácil, né? Não se tem uma solução simples, ninguém do dia para a noite vai resolver esse problema, mas a grande verdade é que nada vem sendo feito. Isso não é de agora, é de muito tempo, né? Nada vem sendo feito. A gente está aí é, rezando a fé do agricultor, que é muito grande, né? O agricultor tem uma fé muito grande e ele pede água, pede chuva e a gente está aí. Não tem nenhuma política pública direcionada a isso, então estamos aí esperando chuva, que venha, que Deus mande chuva para poder aliviar ou ajudar então esses agricultores. A grande realidade é essa: não existe uma política pública eficiente que venha ajudá-los. Não temos. Houve essa questão aí de lacrar as bombas, ou seja, aí quando o município às vezes precisa intervir, vai lá intervir. Mas trazer benefício, ajudar, assim, de longa data nós não temos visto nada. Nós não temos vistos desassoreamento de regiões onde a água corre, nascentes, nós não cuidamos das nossas nascentes. Simplesmente elas estão lá, se continuarem dando água, maravilha, se parar é um problema. Mas nada tem sido feito nesse sentido, né? Despoluir alguns lugares, não, também nada tem feito. Então a gente tem trabalhado muito pouco. Eu não sei se talvez esse tipo de planejamento não apareça muito, por isso não seja feito. Muitos falam, é a natureza, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Se a gente não fizer a nossa parte, o agricultor, a população no modo geral, vai continuar sofrendo, né? Porque não existe nenhum trabalho. O que é feito hoje em relação a isso? Não vejo nada. Sim. Olha, eu tenho uma lembrança, no início da primeira gestão do Geraldo, eu fiz uma solicitação para a prefeitura, que foi uma das únicas que eu tive resposta, solicitando o que a prefeitura estava fazendo ou programava fazer em relação à proteção de nascentes. Se a gente não protege a nascente, a gente não vai ter água.
E o município tem uma riqueza muito grande de nascentes. E eu recebi elogiosamente uma resposta por escrito, dizendo que o município tinha começado a fazer um levantamento das nascentes e eu achei essa resposta muito boa. Mas no início deste ano, eu voltei a questionar a prefeitura sobre esse trabalho que ela tinha informado que estava começando a ser feito. Infelizmente, eu não tive retorno nenhum. E, a rigor, eu acho que não foi feito serviço nenhum, porque a proteção de nascente, ela demanda uma alteração visível, isto é, todas as nascentes precisam ser limpas, cercadas e arborizadas. Eu nunca ouvi falar nisso aqui em Piedade. Eu acho que é um indicativo realmente de ausência de providências. Agora, o município não é do prefeito, o município é da população. E a gente não percebe da população nenhuma reação em relação a isso, entendeu? Agora, a Câmara tem um papel fundamental nessas coisas. Eu não sei se eu deixei de acompanhar, mas eu não me lembro de nenhuma providência da Câmara para que houvesse providências efetivas em favor do meio ambiente. A Câmara tomou alguma providência ou não? De fato, quando a gente fala, né, Dolbeck, em relação, só voltando um pouquinho atrás, em relação não é do prefeito, a gente não está dizendo que não é do prefeito Geraldo, né, também não foi do prefeito Tadeu, como não foi da Vicentina, de Jeremias, entre outros, né? Esse é um problema que vem a longo prazo. Ele Ah, vem a longo prazo. Quando a gente fala, claro que quem está no mandato hoje tem, por vez, a sua obrigação, é o presente, né? Mas ele vem a longo prazo sem nenhuma política pública eficiente. Pode ter havido algumas ações, mas nada eficiente que traduza em bons resultados, que é isso que nós esperamos. A Câmara Municipal, e eu me incluo nela, também tem falhado nesse quesito, eu me incluo nela. Nós temos poucas ações, projetos ou ações de fato, e às vezes o projeto ele é um projeto que muitas vezes nasce morto, então nós não podemos ter aqui projeto que nasça morto, nós temos que ter projeto que de fato seja eficiente. E a Câmara tem falhado nesse quesito meio ambiente, principalmente em relação à ajuda aos nossos agricultores, que é a nossa maior fonte de renda, né? O que é o que move o nosso município. E eu me incluo nessa falha. Nós estamos vindo, claro que não é uma desculpa, mas nós precisamos colocar isso, explanar isso. Nós estamos vindo, né, o meu mandato, né, em relação ao mandato passado e agora, a gente veio de uma pandemia que foi 2021, 2022, foram 2 anos que não se pôde fazer nada, né? Mas aí nós tivemos 2023, 2024 e agora 2025, que sim, caberia projetos, caberia algumas coisas que de fato fossem eficientes e que ajudassem os nossos municípios, os nossos munícipes, principalmente os agricultores. Mas temos falhado, sim, isso eu reconheço e não tenho problema nenhum de assumir esse tipo de falha. certo. Uma outra coisa que eu acho que é fundamental para a cidade, e ninguém percebe, porque a gente não tem outros parâmetros. A, a prefeitura tem em seu site um espaço que eles chamam de transparência pública. E a maior parte desse espaço é, é ocupada por informações relacionadas a finanças. Agora, qual seria o objetivo de informações relacionadas a finanças? Seria o cidadão poder, examinando essas informações, ele ter uma ideia próxima da verdadeira de como está a situação financeira da prefeitura. Quando eu falo em como está, quer dizer, a prefeitura daqui a um mês vai estar bem, daqui a 2 meses vai estar bem, ou
vai tudo para o brejo. Ninguém fica sabendo se quiser saber. Não há essa vontade, tanto é que ninguém reclama de falta de informação financeira. Mas eu acho que deve haver essa preocupação de um cidadão comum, não precisa ser um engenheiro ou um advogado, mas um sujeito com nível médio, ele possa entender, não, a situação da prefeitura está ruim. Eu não sei se a Câmara já se preocupou com isso. Agora, você o que acha disso? Eu acho que nós temos que facilitar a busca por informações. E creio que você deve ter dificuldades, como eu tenho também, acessar um portal de transparência e a dificuldade precisa se pesquisar muito para você ter acesso a informações. Nós tínhamos que facilitar isso. O cidadão precisava chegar a olhar e eu quero tal coisa e encontrar. Mas aí você vem em contratos, tem que ser contrato assim, nome de empresa, edital, um monte de coisa, você acaba não conseguindo acessar. Eu, por diversas vezes que tentei acessar, obtive sucesso e outras não. É Ah, muito complexo, o negócio tem que ser simples, porque como o senhor está dizendo, tem gente que não tem essa facilidade toda de procurar, tem dificuldade, então teria que ser claro, mais aberto, aquilo que ele fosse procurar, ele de fato encontrasse com maior facilidade, e isso não acontece. certo. Uma outra coisa que eu acho que a gente sente na carne, de verdade, e cada vez mais, é o congestionamento no trânsito. Isto é, a cidade está cada vez mais entupida. E isso todo mundo sente, eu acho que não é agradável para ninguém. Você tem alguma ideia de solução para isso? Bom, Dobeck, isso é um problema nacional, mundial, né? Mas é claro que nós temos que olhar para o nosso município, isso é óbvio. Mas, como eu digo, não são assuntos simples, fáceis de se resolver. Requer, além de planejamento, de engenharia, o principal recurso. Você não faz nada se você não tiver recurso, né? E a nossa cidade está ficando difícil, porque nós vivemos numa época em que para você ir ali na esquina, ali do lado, você vai de carro, você não vai mais a pé, acabou aquilo lá que a gente andava, às vezes, quilômetros para ir a algum lugar. Não, hoje a grande maioria vai de carro, ninguém quer saber de andar a pé mais, né? Nós temos a questão de transporte público também. O nosso município é um município muito atípico, ninguém vai andar de bicicleta, é muito sobe e desce, entendeu? Então, assim, de fato é um problema sério que precisa achar uma saída, porque senão daqui a pouco nós vamos travar, né? Se falou muito, se falava muito, né? A gente só ouvia de falar, nunca viu nenhum projeto de fato, né, uma via que saísse lá da polícia rodoviária, lá em cima, e descesse pelos cotianos, saísse próximo da prefeitura para desafogar caminhões do centro, essas coisas mais. Mas a gente sempre só ouviu e, de fato, ver projeto e recurso para isso a gente desconhece. Então, assim, mas precisa pensar em algo rápido, procurar alguma solução, porque o trânsito, de fato, principalmente nos horários de pico, está muito difícil. O centro da cidade agora voltou Zona Azul, né? Temos pouca gente trabalhando ainda na Zona Azul, mas voltou, já deu uma melhorada, mas mesmo assim, para você estacionar hoje na rua, seja em qualquer horário, você tem que dar algumas voltas. E você fica dando volta e o trânsito congestionado, e aí encontra ônibus, tem toda essa situação. Então, precisa-se de ser feito algo sim. Agora, a gente não pode esquecer que a solução para os problemas, ela sempre atravessa situações difíceis. Falamos, por exemplo, em meio ambiente. Agora, o meio ambiente só será respeitado se o comportamento das pessoas mudar. Perfeito. Se não mudar, não altera. Agora, como é que fica politicamente alterar um comportamento? Por exemplo, a zona rural. Eu acho que na zona rural, que é
a galinha dos ovos de ouro da cidade, para passar a ser, a proteger o meio ambiente, vai precisar de uma mudança de mentalidade dos próprios produtores. Um produtor, por exemplo, que na hora de uma irrigação ele molha mais a estrada do que a lavoura dele, ele está errado, porque além de ele desperdiçar água, ele assoreia o solo dele, e junto com a água que vai para a estrada, vai o solo também. E vai o solo com nutrientes que ele pagou. Agora, para mudar isso, você vê um caminho? Dobeck, nós precisamos, primeiro, de incentivo. Nós precisamos, o que nós não temos hoje? Nós não temos fiscal hoje suficiente. Claro que o nosso município é um município grande, nós falamos em estradas rurais em 4.000 quilômetros, nós temos mais de 80 bairros, né? Bairros rurais, e é difícil fiscalizar, mas nós precisamos fiscalizar e nós precisamos ter medidas sérias. Nós não podemos só ir lá uma vez, bater na costa e falar, olha, o senhor está sendo notificado, estou indo embora. Aí o dia seguinte nada acontece, aí outra vez nada acontece. Nós precisamos ter fiscalização séria, né? De pessoas que chegam lá e falam, olha, o senhor está sendo notificado, estamos pedindo para o senhor não fazer isso. A próxima o senhor será autuado. Mas que multa que nós temos em relação a isso? Nós estamos, isso que o senhor disse, muito importante, eu tenho aqui no meu celular da semana passada. A máquina demora, né? Se muito tempo para chegar num bairro e fazer, às vezes ela passa uma vez no ano, às vezes até mais que um ano, e quando passa no mesmo dia ou no dia seguinte está lá a irrigação e aquele trabalho que foi feito, né? Aquele recurso que foi colocado lá se perdeu. Então nós precisamos, além de incentivos, firmar fiscalização, não tem outro caminho. Agora, você só fiscalizar é legal? Não é. Você precisa dar incentivo, você precisa ajudar, e aí você cobrar. Agora, muitas vezes você passa a máquina uma vez no ano, ou nem isso, na estrada do cidadão, e aí, quando ele está irrigando, você vai lá cobrar. Então, assim, cobra, fiscaliza, mas o ajuda, dá condições de estrada para que ele possa escoar a sua mercadoria, porque só cobrar é muito fácil, só criticar é muito fácil. Então nós precisamos o quê? Ajudar, né? E eu vejo que o nosso município não se organizou, não teve planejamento. A gente vê muitos colegas, né, muitos pares hoje na Câmara falando, o município não planejou, não tem planejamento, mas isso vem a longo prazo. Se você pegar de 10, talvez 12 anos para cá, conversando com funcionários da garagem, quando eles entraram lá, tinham 10 patrol. E de lá para cá, nós hoje temos 3. Será que a quantidade de estrada de terra diminuiu? Diminuiu minimamente. Minimamente. Continuam as mesmas estradas ou mais. Mas ninguém se organizou e falou, bom, eu preciso, como o senhor disse, o chefe, né, é a zona rural. Então nós precisamos ajudar eles a escoar a mercadoria, nós precisamos ajudar que a estrada, que a van chegue para buscar o aluno, que a ambulância chegue. Agora, ajudar como? Se você não tem máquina, se você não tem caminhão, como é que você vai ajudar? Então não houve planejamento e não é de agora, é a longo prazo. Foram compradas, salvo engano, de 2000 e... Vamos falar de Jeremias para cá, não sei. 3 patrol. 3 patrol o município adquiriu. Estou falando em comprar, se não me engano, compraram 2 e ganharam 1, mas eu estou falando adquiriu 3 patrol. Em mais de 10 anos. Não tem segredo. Se você não tiver ferramenta, se você não se organizar, reestruturar os serviços públicos, principalmente na questão de caminhão e máquina, você não vai alcançar o produtor rural, o morador rural lá na ponta de jeito nenhum. E aí só cobrar é muito fácil, né? Só cobrar é muito fácil. Se você não der condições, não tem jeito. Agora, o que eu acho muito importante é o seguinte: administrar qualquer
município, não deve ser tarefa fácil. É Nossa. muito difícil. Agora, a população precisa ser informada das dificuldades, porque elas não caem do céu, elas estão no dia a dia do trabalho. Agora, a gente não percebe, por parte da administração municipal, nenhum contato nesse sentido com a população. A população sabe dos problemas, a prefeitura também sabe, mas as soluções têm que vir do poder público, e o poder público precisa ter iniciativa de dizer, olha, eu pretendo consertar isto. Agora, para consertar isso, eu vou precisar cortar isto e mais isto. Então, essa clareza, eu acho que é fundamental, e a gente não tem impiedade. A gente não ouve falar em dificuldade e acaba presenciando, por exemplo, festas muito grandes de aniversário da cidade, festa muito grande em Natal. Mas será que a prefeitura, olha, ultimamente, por exemplo, eu não sei como está hoje, porque hoje na cidade eu ainda vi uma funcionária da prefeitura, mas pelo menos até pouquinho tempo atrás a Zona Azul não existia. Agora, o normal seria o prefeito informar a população, olha, nós vamos ter que paralisar a Zona Azul por tanto tempo, porque há falta de dinheiro, ou outro motivo. É. Agora, o problema pior do que isso é o seguinte, esse comportamento da prefeitura deveria ser cobrado pela própria população, e a população simplesmente aguenta o tranco e não cobra nada. Então, é claro que nessa altura não há melhorias. Essa, essa relação direta de melhorias com a população, porque a cidade é nossa, e a gente não acha isso, entendeu? É difícil você falar muitas coisas quando você não está administrando, né? Às vezes a sua ideia é uma e quando você está lá, a sua estrutura, o que você tem, não te deixam atuar da maneira que você quer, né? Mas eu, falando particularmente de mim, eu sou muito sincero com todos que me procuram, desde de situações simples como máquinas, por exemplo. "Ô, tem como você mandar uma máquina para mim aqui?" Bom, claro que se a gente colocar no papel, não é função do vereador, mas desde sempre o vereador fez e vai fazer e tem que fazer esse tipo de situação. Tem como você mandar a máquina aqui para mim? Bom, primeiro eu explico que eu não mando, né? A gente só é um caminho mais curto até o secretário, até o encarregado, até o prefeito, e a gente faz isso de ir atrás. E eu sou muito sincero, jamais falo para ele, não, pode ficar tranquilo que eu vou fazer, pode ficar tranquilo que a gente já vai conseguir. Não, não depende de mim. Então eu sempre explico dessa forma. Quando me questionam sobre uma obra, oh, e aquela obra vai ter por que parou, quando que terminou, como que vai ter? Se eu sei o real motivo, eu falo. Olha, foi feita uma etapa, não tem recurso para a segunda etapa, tem que esperar emendas parlamentares para uma segunda etapa. E assim asfalto. Ou por que o asfalto foi até tal lugar e não foi até outro? Porque não tem recurso. Então, é olho no olho, sinceridade e informação. A informação te livra de muitas críticas. Claro que aquele que quer te criticar, vai te criticar mesmo, não tem jeito. Mas a informação, a transparência te Puxa, ajuda muito. Você acalma o munícipe. Você acalma, porque ele está bravo, porque não está acontecendo, você vai lá e explica para ele, ele fala, pô, então tá bom, a gente vai aguardar, a aí é que gente vai. está. E não é muita coisa, né? Explicar. Não Não é é? muita coisa. E é fundamental, porque o sujeito se sente prestigiado. Não, Sim, eu estou querendo isso, mas a prefeitura me convenceu de que não pode fazer por este ou aquele sim. motivo. Uma coisa, por exemplo, me desculpe se eu estou sendo grosseiro no meu bate-papo, mas Imagina, esse imagina. encontro que eu estou fazendo, você é o terceiro que eu estou gravando, e eu estou programando convidar cada vereador porque o que Sim. eu quero é que o vereador abra a cabeça dele para a população, para a gente saber o que ele é, como funciona a cabeça dele em relação ao município.
porque as câmaras são muito importantes, elas têm um peso enorme e a gente não vê isso efetivamente. Uma coisa, por exemplo, que pesa muito na balança em Piedade, eu não sei exatamente quanto tempo, mas faz quase 2 anos que simplesmente a coleta seletiva acabou. Agora, como é que fica isso? Você tem alguma posição sobre isso? Dobeck, por você trazendo esse tema, na sexta-feira eu recebi uma visita aqui no meu gabinete, Paula Lardini. Paula Lardini, ela é uma munícipe de Piedade, mora aqui em Piedade já há alguns anos, casado com o Moreno, da família Becker, família tradicional aqui no nosso município. Ela é gerente de uma ONG, não tem um nome aqui agora, depois eu posso até te passar, nos Estados Unidos, de coleta seletiva. Então, ela viaja aos Estados Unidos 2 vezes ao mês. Na sexta-feira ela esteve comigo aqui na parte da manhã, à tarde ela já foi para os Estados Unidos. Viaja à Europa só em questão, só para resolver problemas da coleta seletiva, da coleta. E conversando com ela, me trouxe algumas situações, claro que conversamos por 1 hora e pouco, não dava para expor todo o projeto, mas o que eu penso é o quê? Nós precisamos garimpar, saber que nós temos uma pessoa como essa no nosso município, trazê-la para nós e falar assim, cuide da nossa coleta seletiva. Porque ela tem uma experiência vasta de Estados Unidos, de Europa a isso. É óbvio que muita coisa lá você não tem como implantar aqui. Mas ela me contando que de início, como é que eles implantaram em determinadas regiões? Através de questionários. Então eles enviavam questionários aos moradores. Você faria a separação do que é reciclável ou não? Por que que você faria? Por que que você acha importante fazer? E as pessoas, mediante aquela região que iam respondendo, e sim, a grande maioria é favorável, como todos são, passaram a implantar. Claro que é nos Estados Unidos, mas teve região que pagou, inclusive, taxas mensal para que pessoas fossem lá coletar esse material reciclável. Porque tem um interesse no meio ambiente. E nós aqui em Piedade, nós precisamos começar do zero. A verdade é essa. Hoje, de repente, eu não separo o meu lixo porque ninguém vai para coletar. Porque eu vou separar o plástico, ninguém vai coletar praticamente, né? Então você até separa, mas na hora que vem a coleta é tudo junto. Então nós precisamos reeducar a população, nós precisamos mostrar para a população que tá lá o caminhão passando regularmente. Se é de quarta, se é 2 vezes na semana, é 2 vezes na semana, como a coleta normal hoje. Eu sei que no bairro que eu moro eles passam de terça e de quinta. De terça e de quinta eu coloco meu lixo fora. E por que ninguém faz isso mais com a coleta seletiva? Porque ninguém passa. Então, hoje, nós precisamos reeducar. Não sei se a princípio são ideias, né? Se a princípio, olha, vamos incentivar, vamos o município ceder sacos de cores diferentes para lixo, até as pessoas criarem esse hábito, olha, o saco laranja é para plástico. Vamos colocar e vamos deixar lá fora. O saco preto é para isso, o outro é para lata. Uma forma de incentivo de você criar um primeiro momento nisso. E aí as pessoas vão naturalmente fazendo esse tipo de solução. Nós temos um valor alto que é pago para esse resíduo sólido ser retirado do nosso município, né? Todos nós sabemos, é um valor alto. Nós não temos containers. Hoje, lembro que, eu não sei se foi 2023, a última distribuição de container. A população precisa entender também, e é algo que tem que se trabalhar principalmente em zona rural, que o caminhão passa lá 1 vez por semana. Então, ele passa na quarta-feira. Coletou na quarta-feira de manhã, à tarde já estão descarregando lixo. Aí vai ficar 1 semana. O cachorro tirou, o catador foi lá, espalhou,
Então, nós precisamos ter, de repente, placas nas lixeiras. Olha, coloque o seu lixo aqui quarta-feira de manhã, ou o horário que o caminhão passa quarta-feira de manhã, para as pessoas entenderem. Falar, bom, não adianta trazer agora. Eu tenho que trazer daqui na próxima quarta-feira. Vou deixar aqui na minha casa separadinho. Na terça-feira à noite ou na quarta de manhã eu vou lá e coloco. Então, precisa de campanhas. E, além da campanha, precisa que aconteça. Se não É, acontecer, olha, o problema de coleta seletiva, a gente fala com críticas de tudo quanto é jeito, mas é realmente uma tarefa difícil. difícil. Eu acompanho, por exemplo, Sorocaba e Votorantim. Os dois municípios têm problemas sérios também de coleta seletiva. Parecido com o que havia aqui, porque nós tínhamos uma coleta que não funcionava direito. Mas a gente precisa entender as dificuldades. Mas o poder público precisa abrir o jogo e dizer: eu não estou conseguindo resolver isso, como é que eu faço? A população é a primeira a ser beneficiada por uma coleta seletiva. O, 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 o caminho seria a cooperativa aqui não consegue, tem uma cooperativa próxima de uma outra cidade que consiga vir, ou seria um serviço privado? Não sei, precisamos achar. E agora, como é um assunto complexo, delicado, nós precisamos ir atrás de pessoas que são do ramo, que trabalham com isso, que fazem isso. Vem para cá, nos ajuda. Muito É bem. isso que não dá para a gente ficar no achar, no Não, achar. não, não. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. Tá. Você tem que trazer pessoas que conheçam. Ó, Xandinho, eu fiquei muito contente com sua participação Imagina. e eu me coloco à disposição para ser um porta-voz dele através do meu do porta-voz seu através do meu site. O meu Agradeço, interesse é que os vereadores apareçam. Eles agradeço, não aparecem enquanto devem aparecer. E aparecer agradeço. realmente é enfrentar grandes dificuldades, porque Sim, a vereança é um cargo político, então tem outras conotações. sem Eu dúvida. peço a você que faça a sua despedida em 30 segundos. Muito obrigado, Dalbec, pela oportunidade. Espero uma nova oportunidade, que a gente possa ter mais tempo de diálogo, de conversar, dizer que o meu mandato está à disposição da população, o meu celular está à disposição da população, está nas minhas redes sociais. E o mínimo que eu posso fazer, e garanto que faço desde sempre, é dar respostas à população sempre que fui procurado. Seja ela uma resposta positiva ou negativa, mas jamais a população vai ficar sem ter a resposta do Alexandre como vereador. Então, continue contando comigo e eu vou estar sempre à disposição. Hein? Muito obrigado, Dobec. Tá? Mais uma vez, muito obrigado. E aos nossos assistentes, até a próxima. Até a próxima.